No mundo, há várias religiões e povos, cada um com suas próprias tradições, rituais e costumes. Alguns deles são tão chocantes que decidimos fazer uma seleção dos rituais mais estranhos de todo o mundo. Temos certeza de que muitos deles você vai ouvir pela primeira vez e ficará extremamente surpreso. Então, acomode-se bem. Vamos começar. Para as pessoas comuns, tudo o que está relacionado a funerais e parentes falecidos são lágrimas e lembranças que trazem tristeza. Mas, por exemplo, para os habitantes de Madagascar, isso é uma verdadeira festa. Uma vez a cada 7 anos, é costume tirar os falecidos do túmulo e dançar com seus restos mortais. Essa celebração se chama Famadihana, que em tradução significa virar os ossos. Os malgaches creem que o falecido só parte para o outro mundo após se decompor totalmente. Até lá, seu espírito permanece próximo. O corpo do falecido é retirado do túmulo e enrolado em tecido de seda. E começa uma festa que dura vários dias, convidados de todas as redondezas chegam, e isso se transforma em uma grande celebração com danças, comidas e álcool. Por isso, até o fim do Famadihana, só ficam os mais resistentes. Há regras rigorosas. No dia da memória, só pode ocorrer em uma quarta-feira seca, e é proibido chamar o falecido pelo nome ou chorar por ele. E, na verdade, você deve fingir que nada aconteceu. Difícil, não? Legendas? Tudo acaba com o parente em novo local no túmulo. Os convidados partem, mas logo retornam. Talvez amanhã, na rua ao lado, alguém também tenha planejado Famadihana. A Índia é um país colorido, religioso e, em certos momentos, até chocante com seus costumes. Um desses costumes é jogar criancinhas do telhado de um templo. Essa cena, claro, não é para os fracos de coração. A questão é que alguns hindus acreditam que, se jogarem seu bebê do templo e ele sobreviver, isso é uma bênção divina. Agora, o filho deles estará destinado à felicidade e os pais terão uma vida longa. Por isso, os recém-nascidos são entregues ao sacerdote, que no telhado do templo faz orações e depois segura o bebê pelas mãos e pelos pés e o joga para baixo em um pano esticado. Em seguida, o pequeno aviador é devolvido aos pais. Oficialmente, é claro, não existem estatísticas, mas, segundo os próprios indianos, nunca houve nenhum caso fatal. Esse ritual tentam proibir todo ano, mas até agora sem sucesso. Não é segredo para ninguém que o futebol é o jogo mais popular do planeta. Os jogadores têm multidões de fãs e muitas vezes isso se transforma em culto à personalidade. Alguns podem até virar ícones para muitos, literalmente. Assim, um grupo de fãs do lendário jogador argentino Diego Maradona criou uma religião inteira dedicada ao jogador. Esse movimento tem sua própria Bíblia, a biografia de Maradona e mandamentos próprios. Aqui estão alguns deles. Ame o futebol acima de tudo. Proclame o amor incondicional por Diego e pela beleza do futebol. Conte sobre os milagres de Diego pelo mundo. Faça do nome Diego seu segundo nome. Dê ao seu primeiro filho o nome de Diego. A igreja maradoniana tem apenas 2 datas para os cultos tradicionais. 30 de outubro, no aniversário de Diego, é celebrado o Natal, e 22 de junho, a Páscoa. Nesse dia, a Argentina venceu a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 1986. E Maradona fez 2 gols, incluindo o famoso gol da Mão de Deus. É claro que todo esse movimento tem um caráter mais humorístico, mas mesmo assim, já são mais de 150 mil pessoas que seguem esse movimento, e esse número só aumenta. Seguimos com os rituais mais estranhos. Veja o próximo candidato. Tribos indianas no sul da África praticam um ritual doloroso de iniciação à masculinidade para se tornar um verdadeiro guerreiro e provar sua força de caráter. Os jovens devem enfiar as mãos em luvas cheias de formigas-bala selvagens. O nome desses insetos fala por si só. A picada de uma formiga dessas é comparada a um ferimento de bala. Por isso, se você colocar uma mão na luva de formigas e a outra no fogo, não sentirá diferença. Essas tribos creem que apenas superando uma dor extrema é possível se tornar um verdadeiro homem.
A pressão dos ancestrais e da tribo leva os adolescentes a enfrentar esse horror. O próprio ritual consiste em uma dança de 10 minutos usando essas luvas. Durante esse tempo, a pessoa recebe centenas de picadas e, ao tirar as luvas, a dor não desaparece, mas só aumenta e continua por um dia inteiro. Curiosamente, para se tornar um verdadeiro guerreiro e provar sua masculinidade, esse ritual precisa ser repetido 20 vezes. Poucos turistas querem sentir picadas de formigas-bala, mas alguns procuram essa experiência. Veja o que acontece com aqueles que decidem participar desse ritual. No século XXI, é moda ser magro e em forma, mas, ao que parece, existem países no mundo onde a gordura é considerada o padrão de beleza. Na Mauritânia, meninas pequenas começam a ser alimentadas com produtos supercalóricos desde cedo para que ganhem peso rapidamente e consigam se casar com sucesso. Esse ritual incomum é chamado de gavage. Tudo isso se deve ao gosto específico dos homens mauritanos. Quanto mais corpulenta a esposa, mais espaço ocupa no coração do homem. E se você for magra, provavelmente está doente ou não teve sorte no casamento. É costume arranjar casamentos para as crianças desde muito cedo, por isso começam a alimentar a futura esposa de alguém a partir dos 4 anos de idade. As crianças são alimentadas e forçadas a beber dia e noite. Se os pais não conseguem dar conta, a criança pode ser enviada para uma fazenda especial, onde mulheres experientes cuidarão dela. O estado ideal é considerado quando uma menina de 12 anos pesa entre 80 e 90 quilos. Se você se cansou de treinos exaustivos e restrições, na Mauritânia vão apreciar suas formas voluptuosas. Vamos agora para a Terra do Sol Nascente, o autêntico Japão. Acredite, esse país surpreende qualquer um. Por exemplo, você sabia que no Japão é realizado anualmente o festival Honen Matsuri, cujo símbolo é um gigantesco falo de madeira, com mais de 2 metros de comprimento e pesando cerca de 250 quilos. Acredita-se que essa escultura possui poderes mágicos e pode contribuir para uma gravidez bem-sucedida e uma colheita farta. Honen Matsuri significa Festival do Ano Abundante e costuma ocorrer em 15 de março. A lenda diz que, nesse dia, a deusa japonesa da fertilidade se uniu ao seu amado, e o casamento deles se tornou um exemplo de fertilidade. Todos os anos, casais que sonham em ter filhos, mulheres que desejam se casar e agricultores que esperam uma colheita farta vêm ao festival. A celebração inicia com a retirada da escultura do templo, e sob aplausos da multidão, ocorre um desfile pelas ruas. Na comitiva que acompanha, participam mulheres de 32 anos carregando réplicas menores do protagonista da celebração. O festival dura cerca de 1h30 e, depois que os turistas tiram todas as fotos que querem, a figura de madeira é levada para o pátio do templo e uma oração é feita. Nas barracas do festival Honen Matsuri, vendem réplicas do falo mágico, além de doces e sorvetes no mesmo formato. Os apreciadores de grandes doses de adrenalina sabem o que é bungee jumping. É quando uma pessoa, presa pelos pés e outras partes do corpo com uma corda elástica, salta de uma grande altura. Na ilha de Pentecostes, na República de Vanuatu, as tribos locais também realizam esses saltos, mas eles têm um caráter ritual. Esse ritual é chamado de Nagol. Durante ele, os homens se untam com óleo de coco, decoram seus corpos com desenhos e, após realizar uma dança ritual, começam a escalar uma torre artesanal altíssima, com altura de 20 a 35 metros. Amarrando uma videira na perna, eles fazem um salto ritual de cabeça para baixo. O salto perfeito é aquele em que, ao aterrissar, a pessoa consegue tocar o solo com a cabeça ou os ombros. Tudo isso é feito para garantir uma colheita fértil. Acredita-se que saltos mais altos e pousos mais baixos em relação ao solo aumentam a produtividade da colheita. Também se acredita que esses saltos são uma expressão de masculinidade e podem melhorar a saúde. O Nagol tornou-se o cartão de visita deste pequeno país insular e turistas de todo o mundo vêm para assistir a esse espetáculo.
Vendo esses rituais e cerimônias estranhas, você se pergunta: quem pensou nisso? Legendas. A fé, é claro, é uma questão estritamente pessoal. Cada pessoa é livre para escolher no que acreditar ou não. O principal é que isso não prejudique os outros e não chegue ao absurdo. Escreva nos comentários qual ritual mais te surpreendeu. Com isso, nosso episódio chegou ao fim. Deixe seu like se quiser a segunda parte dos rituais mais estranhos de todo o mundo. Até a próxima, Legendas.